Que honra estar com os amados. Nós temos um carinho muito grande por Lençóis, pela Paz Church. Vocês fazem parte da nossa vida, da nossa história. E sabe, queridos, o que é muito maravilhoso como cristão é que o que nos une é o amor de Deus. Né? O nosso amado pastor Eiber, tem falado muito esses dias sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto, 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 de uma forma exagerada, ao ponto de dar o que Ele tinha de melhor para que viesse para esse mundo, não é? Pagasse um preço exorbitante pela minha vida, pela tua vida, através da morte e morte de cruz. Olha que amor tremendo. Quando nós vemos que Satanás, os seus comandados, trabalham de uma forma tão relaxada, e muitos são ceifados hoje, né, por esse trabalho. Também eu amo Romanos 5, na segunda parte do versículo, que diz que nesses últimos dias o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que coisa tremenda, não é? Nós somos assim, alguém que deve viver e exalar esse amor poderoso da parte de Deus. E eu não podia deixar de mencionar uma história muito interessante da minha família, porque eu sou lençoense, né? Nasci aqui, fui embora de Lençóis no ano de 80, com meus 22 anos de idade, e até o ano de 80, até os 22 anos de idade, nós vivemos nessa cidade preciosa. Eu creio que da minha idade aqui, acho que o único mais elevado em dias aqui, acho que sou eu mesmo, né? Estou olhando, passando o olho por você, vejo que acho que sou mais ancião daqui, né? E esse amor por vidas, queridos, vem por uma história muito interessante do meu bisavô. Meu bisavô viera para o Brasil no finalzinho da década do século passado, de 1800, lá para o ano de 1988, 87, por aí. E o meu avô paterno, ele nasceu na viagem de Portugal para o Brasil. Naquele tempo, uma viagem demorava 6 meses numa embarcação. E minha bisavó deu à luz ao meu avô nessa viagem. Ele chegou aqui, veio conhecer terra firme, já pisando no solo brasileiro. E um tempo depois, minha família tinha um sítio aqui perto da usina Barra Grande, e o meu bisavô, ele vinha a cavalo, né, para Lençóis, para levar a única coisa que se comprava naquele tempo para quem morava no sítio. O que comprava naquele tempo? Vinha para a cidade fazer compra, e o que comprava? Só o sal, né, e o querosene, porque o resto tinha tudo no sítio. Olha só, ficava bem barato o armazém, o mercado naquele tempo, não é? E ele vindo a cavalo para a cidade, numa altura da estrada, ele viu um livreto no chão, ele desceu da montaria e pegou aquilo na mão e começou a folhear, e ele nunca tinha tido contato com aquilo, não é? E leu um texto ali que encheu o coração dele, de João 3, o Evangelho de João 3. E aí quando ele chega na cidade, aqui em Lençóis Paulista, lá na rua 25, no único armazém que tinha na cidade, do seu Atílio Ciccone. Tem alguém aqui que lembra? Atílio Ciccone, família Ciccone. Olha lá, alguns mãozinhas levantando lá atrás, né? Ele tinha, na 15, o único armazém da cidade. E meu avô também comprava lá, meu bisavô, perdão. E chegando lá, ele mostrou aquela literatura para o dono do estabelecimento e perguntou: o que é isso? Aí ele abriu e leu algumas coisas e falou: olha, isso aí está parecendo que é Bíblia, isso é a palavra de Deus. E ele ficou muito maravilhado de ver aquilo, porque falou muito ao coração do meu bisavô, aquele texto que ele ali leu, né? E depois ele perguntou: mas onde que eu acho isso? Onde é que tem mais disso? Que eu tenho certeza que deve ter algo a mais. Aí ele disse: olha, aqui na cidade, o único que deve ter é só o padre da cidade, só a igreja católica que deve ter isso.
Aonde que eu acho? Aí explicou para ele, ele foi lá, conversou com o padre ficou bravo com ele, chamou a atenção dele e falou que isso não é para qualquer um estar lendo, que somente o sacerdote poderia estar lendo aquilo. E ele insistiu, né, com aquele padre falando, falou, olha, vamos fazer o seguinte, para nós encurtarmos a conversa, liberar o senhor me libera também. Na esquina de cima, ali tem um povo que chegou ali faz pouco tempo, são os protestantes. Vai lá que com certeza eles vão poder informar melhor o senhor, eu não posso dar outras informações além dessa até aqui. E ele chegando ali, atenderam eles com muito amor e carinho, e ele perguntou o que era aquilo, e aquele missionário disse, isso realmente é uma Bíblia. E pegou aquele mesmo livreto que ele tinha na mão, que era o Novo Testamento, já há muito tempo isso é trabalhado dessa forma, com os Gideões internacionais, e ele começou a ler os textos que falavam da necessidade de salvação que nós temos, da necessidade que nós precisamos de receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para poder ser salvo. E aí, aquele missionário levou meu bisavô a tomar uma decisão por Jesus, e ele ficou maravilhado com aquilo, que ele nunca tinha ouvido, nunca tinha prestado atenção, nunca tinha entendido, não é? E aí, ele se despedindo daquele pessoal para ir embora para casa, aí aquele missionário que explanou para ele, que mostrou para ele a palavra de Deus, disse, o senhor não vai embora somente com isso, nós te damos uma Bíblia Sagrada. E pôs na mão daquele homem simples, uma Bíblia Sagrada com a palavra de Deus. E ele chegou em casa com 12 filhos, já rapazes, e contou o que aconteceu com ele na cidade. E ele levou todos os filhos e a esposa a tomar uma posição por Jesus. E naquele tempo, um grande mover de Deus aconteceu lá no sítio, com os tios avós, com os primos, né? E hoje temos aqui na cidade uma igreja muito boa, produtiva, que é fruto dessa história do qual você está ouvindo. E nós tivemos o privilégio, queridos, de nascer num berço cristão, onde todos os dias nós vimos nossos pais orando, intercedendo por nós, pedindo que o poder de Deus fosse derramado por nós. E algo ficou gravado no meu coração muito forte. Eu lembro que meu pai saía de madrugada de casa para ir para a lavoura de café, éramos colonos de café, e ele entrava no quarto onde estavam os filhos dormindo, ele acordava todas as crianças e orava por nós, meu pai. E ele dizia assim, Senhor, guarda os meus filhos. E tudo que meu pai tinha de valor, tinha no canto da parede um guarda-roupa antigo, e todas as coisas de valor dele estavam em cima daquele guarda-roupa. E o coração de um menino de 6, 7 anos, ouvindo isso, eu ficava esperando Deus vir me pegar e colocar em cima do guarda-roupa, não é? Então, queridos, coisas tremendas que o amor de Deus faz por nós, não é? Conforme foi expressado aqui pelos cânticos, parabéns, queridos, é isso mesmo, não é? Aquilo que o pastor Pito trouxe para nós também de uma forma bem rápida, mas dentro dessa dimensão, mas sem sombra de dúvida, o amor de Deus tem sido derramado nesses dias, nos nossos corações, pelo Espírito Santo que foram nos dados. E eu quero trazer para o teu coração, nessa oportunidade tão preciosa, para mim, para a pastora Márcia, que temos uma paixão por almas, nós somos apaixonados por almas. Se durante a semana eu não falar de Jesus para ninguém, sabe, para os irmãos da igreja é costumeiro, né? Do nosso live também. Então já se tornou algo rotineiro nas nossas vidas. Mas o que mais amo é parar alguém na rua e falar de Jesus de uma forma tão direta e objetiva. Porque é tudo o que nós mais precisamos como seres humanos. É o que o homem precisa para viver intensamente o propósito de Deus sobre a face da terra. Eu quero estar falando no teu coração sobre a força da nossa parceria e a fidelidade de Deus. Nossa parceria, nós como Pastoreio Macatuba, temos um amor incondicional, um amor muito forte por cada um de vocês. E quando aqui estamos, olhamos,
Quantos rostinhos novos que nós não conhecemos, quero dar um abraço lá no final do culto, não é? Porque vocês são preciosos demais para Deus. Vocês estão no melhor lugar dessa cidade. Eu estou falando para vocês daquilo que eu sei o que vai ser, dentro de muito pouco tempo. Guarda isso para o coração de vocês. Dentro de muito pouco tempo, vocês vão ser a maior comunidade evangélica dessa cidade. Não por causa de nós, mas apesar de nós. Não para a nossa honra, para a nossa glória, para a honra e glória do pastor Pito e da pastora Neiva, mas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu e você precisamos de fato e verdade, nesse tempo, tantas coisas difíceis que nós estamos vendo e vivendo, nós estamos sendo chamados por Deus para fazer a diferença no nosso dia a dia. E as pessoas serem contagiadas pela nossa maneira de ser e de viver um evangelho tão simples e profundo como é o evangelho do Senhor Jesus. Então, querido, diante dessa verdade, eu quero estar lendo com você Filipenses capítulo 1, texto muito conhecido nosso como igreja, do versículos 1 ao versículo 3 a 7, capítulo 1, versículo 3 a 7, que diz assim: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que prende, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês a participarem comigo, permanecendo nele, e eu fale com coragem como cumprir e fazer. Vamos orar? Querido Espírito Santo, nós estamos aqui tão somente por causa do Senhor. Nós existimos porque o Senhor tem sido tão gracioso com as nossas vidas. Muito obrigado pelo teu amor que tem sido derramado nos nossos corações de uma forma que eu não consigo entender. Porque como homem, como ser humano, ó Deus, nós somos tão falhos, tão trôpegos na tua presença. Mas, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia que tem nos chamado por um fim, tem cumprido em nós o teu propósito. Que o Senhor possa, ó Deus, estar direcionando a nossa fala, a nossa exposição, mas que de fato e verdade possa cada um desses preciosos filhos do Senhor, que está debaixo do poder da tua palavra e da presença do teu Espírito no nosso meio, estar absorvendo a grandeza do Senhor em seus corações. Fala conosco, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós te amamos por demais, porque o Senhor tem nos dado discernimento, o Senhor tem nos dado direção. E queremos assim viver para a tua glória em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Preciosos amados, amadas irmãs, parceiros de lençóis, vocês não fazem ideia, ou de repente faz, não é? Da grandeza do amor de Deus que tem se derramado nos nossos corações e o quanto Ele sonha com cada um de vocês. Vocês não estão aqui porque alguém te convidou, vocês não estão aqui para ser simpatizante da Paz Church, vocês não estão aqui para ser mais um nessa comunidade, mas você está aqui para fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. Dias difíceis, conforme nós estamos vendo, e daqui para lá, as coisas não vão ser melhores além daquela que nós já vivemos. Não fique esperando coisas melhores para esse plano de vida, porque o que o Senhor tem para nós é para um plano eterno. E esse plano eterno, ele vai desabrochar no meu e no teu coração, pautado por uma palavra como essa que nós acabamos de ler, ou num todo desse livro santo, 66 livros que tem estado na minha e nas tuas mãos todos os dias, para nós conhecermos a mente do nosso Deus e experimentar a graça e o favor dele de uma forma exacerbada, porque você é precioso, você é preciosa aos olhos do nosso Deus. Ele te alcançou para moldar a sua vida.
Ele tem te chamado, queridos. Ele tem te chamado, minha amada irmã, para que você possa experimentar algo que você não faz ideia, da grandeza do amor do nosso Deus por cada um de nós. Nós somos muitos, não é? Povo lindo que está aqui, você é precioso, conforme já expressamos, mas cada um de nós temos um lugar no corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Você tem sido chamado, você está sendo chamado, o Senhor está observando a tua caminhada, Ele tem visto você e esperado você se dispor na mão dEle, para que Ele possa moldar a sua vida, de acordo com o propósito que já está determinado para você nessa cidade. Lençóis Paulista é uma cidade amada do nosso Deus. E quando Ele tem juntado um povo nesse lugar, conforme tem sido nesta noite, Ele tem juntado você aqui, para que aos poucos você vá absorvendo, sabe? Tomando para si e deixando que o Espírito Santo comece a falar ao teu coração. De repente, em algum momento, nas suas orações lá em casa, com algumas atitudes, com o irmão da igreja, eu não sei como é que ele vai fazer para te alcançar, mas ele tem sido muito, muito precioso aos nossos olhos, para trazer para mim e para você, sabe, aquilo pelo qual nós temos sido chamados. Olhando para a minha vida lá no passado, antes de sermos pastores, eu sempre trabalhei muito, desde a minha mais tenra infância, dentro da igreja. Fomos lá, antigamente, Jardim da Infância, hoje é Pasquites, né? Pré-adolescente, adolescente, jovem, sempre muito envolvido, né? Com meus 18, 19 anos, nós já estávamos envolvidos com os jovens da região, daqui de Botucatu, da igreja do qual nós fazíamos parte naquele tempo. E nós não parávamos aqui em Lençóis, todo final de semana nós íamos visitar as mocidades, falavam naquele tempo, para poder estar trabalhando junto, indo para congresso junto, indo para retiro junto, para encontros de jovens junto. Então, todo esse tempo. Mas eu nunca gostei de estar aqui em cima, de frente para vocês, falando com os amados. Eu sempre gostei de estar lá atrás das cortinas, preparando tudo para os pastores, preparando tudo para que eles pudessem ser bem-sucedidos. Mas quis o Senhor que nós estivéssemos aqui, né, em cima do altar também. E tão somente pela graça e misericórdia dEle, nós temos experimentado muitas coisas na nossa vida como pastores na igreja de Macatu. Nesse ano, até aqui, nós tivemos 4 casos de cura de câncer na Paixão de Macatu. Isso eu vejo com muita alegria no meu coração, de o Senhor ter nos usado para orar, para orientar e trazer convicção que nele e por Ele são possíveis todas as coisas para mim e para você. Então, diante disso, querido, nós vemos aqui o nosso amado apóstolo Paulo com muita gratidão pela igreja de Filipos. Ele já não estava mais solto nesse tempo, já estava preso, não é? Lá em Roma, aguardando o fim dele. Mas da prisão ele escreveu o que escreveu, algo que ficou marcado. Sabe, queridos, eu não sei como que acontece com você, você que já desenvolveu uma intimidade com o Senhor, que tem dado liberdade para o Espírito Santo, trazer para você discernimento e direção de vida. Mas eu posso falar daquilo que eu tenho experimentado. As pessoas que nós temos gerado na fé, estamos lá com um grupo de líderes se levantando, líderes de life, e quando nós lembramos deles, durante a semana, às vezes não os vimos além do dia de Dífla, em dia de culto, e passa os dias outros que nós não temos contato, abrimos a boca para orar, aos primeiros a receber intercessão são esses que nós estamos preparando, são esses que nós ganhamos para o Senhor, porque são muito preciosos para nós. E nós amamos e vemos o potencial que cada um tem, e quanto Deus quer cuidar e direcionar a vida de cada um deles para esse fim tão precioso, dos quais nós estamos falando aqui, vamos falar e levar numa dimensão esta palavra, para que você entenda quem é você em Cristo Jesus. E esse valor tem sido muito acentuado na vida dessas pessoas, dos quais nós estamos aqui marcando para os amados, não é? De vidas que eu tenho certeza que o Senhor tem colocado do nosso lado, tem andado conosco e se tem somado. E quando nós sentamos para um discipulado, para um bate-papo, para um cafezinho junto, quando eu ouço eles colocarem o que tem estado no coração deles, quando eles começam a falar o que eles estão sonhando, que é exatamente aquilo do qual nós estamos falando aqui, de ser alguém reconhecido em Deus,
Como isso é maravilhoso. Como há no coração do nosso Pai, queridos, que nós sejamos líderes envolvidos com o reino de Deus e amando aquilo que o Senhor traz para andar conosco. E a cada dia, na nossa caminhada, haja um lapidar na vida deles e, por consequência, nós também crescemos. Então, vendo essa carta de Paulo ao povo de Filipos, agora já preso, devia ele estar lá lamuriando, reclamando, pela situação que ele estava como prisioneiro, mas ele manda uma carta como essa, desses primeiros versículos que nós aqui colocamos na introdução dessa palavra, para que eles pudessem estar firmes, sabe? Que nenhuma das dificuldades, das lutas que pudesse estar vindo sobre eles, pudesse abalá-los e tirar do foco da fé. Porque na maioria das vezes nós sabemos que quando um líder, quando alguém que tem nas mãos e sobre si uma graça, um favor de Deus, por um motivo ou outro acontece alguma coisa que tira ele do foco do Evangelho, geralmente os filhos se perdem e abandonam aquilo que estavam vivendo com o seu líder. Mas quando nós olhamos aqui para esses homens, não é? Quem eram eles? Timóteo, o versículo 1 fala sobre isso, e de que Jesus tinha dado para eles como os bispos e os diáconos daquela igreja. Então, queridos, essa palavra, ao meu e ao teu coração, tem da parte do Espírito Santo, nesse tempo de aniversário de vocês como igreja. Quando nós começamos lá, pastora Neiva, quantas pessoas nós tínhamos? Umas 30, 40 pessoas, né? E hoje vendo aqui, esse povo lindo, maravilhoso que está aqui, olha que coisa tremenda, daqueles dias para os nossos dias, no culto da manhã, um grupo expressivo de irmãos no culto da manhã. Isso denota, amados, que essa palavra ela é viva como fora viva nos dias de Paulo, para a igreja daqueles dias e para nós, e até o último dia em que a igreja estiver na face da terra. Esse é o propósito do Espírito Santo, que eu e você sejamos contagiados por esse amor incondicional, por esse amor que transforma o nosso coração. Amados, é tão gostoso estar do teu lado, falando com você, quando nós temos a oportunidade de ouvir o seu testemunho. Nós temos aqui muitos testemunhos, se pararmos aqui e chamarmos cada um de vocês, dar a cada um de vocês a oportunidade de estar testificando de por que você está aqui, como é que você chegou, o que te atraiu para esse lugar. Nós vamos ver que Deus, na pessoa do Espírito Santo, usou tantas coisas para que você chegasse aqui. Porque você é precioso, você é preciosa aos olhos do nosso Deus. Você é amado, meu irmão precioso. Você é amada, minha irmã. Mas o Senhor quer amar você, quer derramar no teu coração do Espírito dEle, fazer de você um homem, uma mulher apaixonado por vidas, sabe? Nós ouvimos muito isso pouco tempo atrás, os homens de Deus dizendo assim, que se você pudesse encostar o teu ouvido em cima do peito do Senhor Jesus e ouvir a pulsação do coração dEle, você ia ouvir o coração dele dizendo assim: almas, almas, almas. Porque a população de Lençóis é um sonho do coração do nosso Deus. E queridos, se nós vamos viver aqui quanto tempo? Em nome de Jesus, estou vendo aqui um pique roxo aqui, quantos anos tem? 1 ano. Ele vai viver 120 anos. E cada um de vocês. Agora, o que é 120 anos na eternidade com o Senhor? Já foi 120 anos, não é? Então tem que ser um tempo, amados, aqui muito proveitoso, porque nós temos base estrutural para expor o que nós estamos expondo, com convicção e certeza do que o nosso Deus espera de nós. Sabe, querido, o que é lindo do nosso Deus é que Ele não nos força nada, mas o que Ele quer é que o nosso coração, que em nosso ser gere um amor incondicional por Ele. E quando esse amor incondicional entra em nós, nós damos liberdade a Ele, nós começamos a amar o que Ele mais ama. Lá em Macatuba, uma cidade pequena, como você conhece, temos 2 funerárias. E uma delas é na esquina da igreja. Eu toda vez que estou indo para a igreja, voltando para casa, que eu vejo lá um aviso no quadro de aviso da funerária, eu vou correndo lá para ver quem é que está ali, que o corpo está lá, sendo velado.
Queridos, eu vou para casa muito chateado e peço tanto perdão a Deus, quando aquela pessoa que está lá sendo velada ainda não é do Senhor Jesus. Como dói no meu coração. Amigos nossos, pessoas que de repente nós convivemos com eles um tempão e não conseguimos alcançar eles para Jesus. Então, Church dessa cidade, você que está aqui nessa noite, há um propósito do nosso Deus debaixo do poder dessa palavra, sabe? Que aquele que começou a boa obra em você, que tem atraído você com amor eterno e tem trazido você para essa comunidade, debaixo do cuidado desses pastores, desses líderes que eu conheço muito bem, que quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus, para que daqui a 14 anos nós estejamos aqui com 10 mil membros na Church de Lençóis. Você é um chamarisco da parte de Deus. Você é alguém que Deus tem alcançado nesse tempo para viver intensamente esses valores. Quero contar uma historinha dessa questão de marca. Estava ainda na vida profissional, trabalhando, e na minha área de manutenção, e de repente tinha um caminhão que eu terminei de fazer o serviço dele, fui levar para o pátio, tinha uma árvore, não sei se vocês já viram, de repente tem um arbusto num lugar, e ali os pardais vêm naquele arbusto e ficam o dia inteiro ali cantando, cantarolando, aquela coisa bonita de se ouvir, não é? Eu estava indo bem devagar por parte com aquele caminhão, e de repente veio um gavião e passou no meio daquela árvore, e saiu do outro lado com um pardal no pé, porque ele é muito ágil, muito rápido, não é? E o caminhão ia guardado debaixo da árvore, que ele parou lá, pardalzinho, num estresse danado, tremendo de medo, porque sabia que ia morrer. Eu olhando para aquilo, brincando por nada, peguei um pedaço de pau que estava assim no chão e joguei naquela árvore. Quando bateu exatamente no galho em que o gavião estava segurando o pardal, ele se assustou e soltou o pardal. E aquele passarinho caiu como morto no chão. Eu fui lá com muito jeito, carinho, catei ele, e olhei, ele não tinha nenhum machucado nele, estava inteiro, não é? E você sabe, não sei se vocês sabem, mas eu que nasci e vivi no sítio, se você pega uma ave que está, um pássaro, um bicho que está naquele estresse danado, você molha a cabecinha dele e põe debaixo de um lugar escuro, deixa ali por algum tempo, dali a um pouquinho ele se levanta e está pronto para ir embora, passou o estresse. E eu fiz isso com esse pardal. E aí estou indo para soltar o bicho no pátio. Um amigo pintor, trabalhavam junto, o que é isso que você tem na mão? Eu falei, rapaz, eu contei a história para ele. Ele falou, vamos dar um trato nesse bicho? Aí fomos para o setor dele, ele pegou um pincelzinho e pintou as unhas do pardal de vermelho. Ficou bonito, o esmaltinho vermelho, né, nos dois pezinhos. Aí pegou, passou na pontinha do bico dele, o vermelho também. Imagina um pardal de bico vermelho, de unha vermelha. E soltamos. Quando nós soltamos, ele foi para o meio do bando. E é o único diferente que estava no meio do bando, quem que era? Ele. E aquele bando em cima dele, ele ficou desesperado com medo, porque tinha acabado de sair de um susto, quase fora devorado, não é? E ele saiu voando, e aquele bando saiu voando atrás. Esta palavra quer marcar a tua vida de uma tal forma, que aonde você chegar, você vai ser um homem diferente, uma mulher diferenciada, para que o poder de Deus seja derramado nos nossos corações, em uma intensidade que você nunca experimentou, nem sabe o que é. Queridos, como isso é forte, não é? Então, dentro dessa força da nossa parceria e a fidelidade de Deus, a gratidão deve ser algo do nosso coração intensamente, pelo privilégio da parceria que há em nós. Se você olhar e se aprofundar nessa história, você vai ver que além de Timóteo, tinha outros, conforme nós vimos aqui, bispos e diáconos. O versículo 1 fala sobre isso. Então, queridos, vamos voltar para a leitura do texto. Versículo 3 a 6. Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Versículo 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia
de Cristo Jesus. Querida igreja do Senhor Jesus, como o Senhor quer cumprir essa palavra em mim e você, para que aquilo que nós estamos vendo aqui de 14 anos, conforme já expressamos, daqui a 14, seja algo muito maior. Muitos de vocês aqui, trocando o púlpito com o pastor Pito e com tantos outros pastores, né, com o pastor Rodrigo, o nosso querido Wilmo, né, que há tanto tempo nós temos uma amizade linda. E sabe por que nasceu essa amizade entre eu e o nosso querido, olha, pastor Wilmo, toma posse, no nosso coração, queridos? Por causa de Jesus na minha vida, por causa de Jesus na vida dele. Quando nós o conhecemos, nós já éramos do Senhor Jesus. E se formou algo tão forte em nós, que nós estamos tão próximos como estamos hoje. Há mais de 40 anos, não é isso, Will? Meu Deus do céu, olha só quanto tempo faz, né? Então, queridos, sabe, por causa da cooperação dos filipenses, dos de Filipos, aquilo que eles aprenderam de Paulo, ficara marcado o coração desse homem. E o Senhor quer marcar os nossos corações, marcar o coração dessa liderança, por causa de cada um de vocês que tem se chegado nesse lugar. Eu tenho falado muito, eu falo muito isso, queridos. Nós temos muito ainda por fazer. Estou falando de mim e da minha esposa, a pastora Márcia, que está aqui. Eu sei o quanto nós vamos ser produtivos ainda nas mãos do Senhor. Mas todas as vezes, pode perguntar para o pastor Pito e a pastora Neve, todas as vezes que no final do nosso discipulado, nós oramos por ele, tem sido diante de Deus uma palavra rema, para incomodar o coração do nosso Pai, como se caso a minha oração precisasse incomodar o coração dele nessa dimensão de colocação. Eu tenho falado para eles, para Deus, que vocês vão muito mais longe, além daquilo que eu tenho estado indo. Então, queridos, nós estamos aí com 5 igrejas na região, mas eu tenho certeza que vocês vão ter 20, 30, cada um de vocês, para a glória do nosso Deus, porque assim as pessoas vão ser alcançadas. De repente, nem seja fora da cidade. Daqui um pouco nós vamos ter núcleos, lá na Albirama, né? Lá do outro lado da cidade. Não vou falar os nomes dos bairros, porque não é do meu tempo, né? Muita coisa eu não conheço mais em Lençóis. Mas cada ponto da cidade, que nós temos visto aí tantas grandes loteamentos, bairros muito grandes, e o Senhor quer alcançar todos, amados. Sabe? Eu conheço o testemunho de um grande homem de Deus, em que todo o domingo, um determinado irmão, um diácono, passava em frente ao estabelecimento dele e falava assim: irmão José, vamos comigo para o culto? Ah, hoje eu não vou, outro dia eu vou. No domingo seguinte ele passava de novo: irmão José, vamos comigo para o culto hoje? Não, não posso ir hoje, estou com compromisso. Isso foi por um bom tempo. E esse irmão começou a orar pelo irmão José. E um dia ele mudou a expressão dele. Ele chegou para o José e disse: irmão Zezé, vamos comigo para o culto hoje? A forma carinhosa, amorosa, que ele expressou para esse homem. Ele falou: hoje eu vou. E esse homem foi, se converteu, se tornou um grande homem que eu tive o privilégio de conhecê-lo. Ele corria o Brasil, debaixo do ministério, do plano divino através do século. Ele chegava numa igreja e ministrava por uma semana sobre o plano divino através do século, que é muito lindo esse trabalho. Se você puder ter contato, possa ter. Mas você percebeu que aquilo que nós estamos vendo do apóstolo Paulo aqui, falando desses homens, aquilo que eles estão fazendo, o que era de Filipos, como o apóstolo Paulo se dirigiu a eles, eu estou convencido disso, eu estou certo, eu tenho toda a segurança, que aquele que começou a obra aí com vocês, quando eu aí passei por vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, queridos, nós não podemos desistir de ninguém, porque lá da prisão, sabe, ele estava esperando mais o que ali? Nada, não tinha nada mais que pudesse estar esperando. Mas ele tinha certeza que aquele que, lá no caminho de Damasco, trouxe para ele uma palavra poderosa, não é? Para que ele se posicionasse. Ele sabia que aquele que o chamou
é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que ele pensava ou imaginava. Então, queridos, tudo aquilo que você já tem recebido do Senhor, tudo aquilo que você já tem ouvido nesta casa, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no vosso coração, é insignificante diante daquilo que ainda Ele vai fazer. Por isso, eu e você precisamos estar focados nessa dimensão de entendimento, porque o poder de Deus está à minha e à sua disposição, enquanto aqui nós venhamos a viver com lealdade, com amor, preocupado. Sabe, quantas vezes, queridos, quantas vezes nós vamos trabalhar com a família, e pelo fato simples de você dar toda a atenção para aquela família, de amar aquela família, ela se sente na obrigação de nos honrar, de andar conosco, de estar junto. E quando isso acontece, que o coração se abre para receber aquilo que nós temos para despejar dentro do coração das pessoas, elas são maravilhosamente transformadas. E pensa você, quantas vezes nós fomos de chegar na porta e bater palma. Você chega lá, você vê a televisão ligada pela fresta de janela ou pela cortina, e a pessoa fica dentro de casa quietinho, bate de novo, não vem te atender, e você fica na porta, no portão batendo, e ninguém sai para te atender. Isso aconteceu tantas vezes com a gente. Eu recordo de um caso muito interessante nessa dimensão, de chegar na porta, bater no portão, e ninguém veio atender. E um casal que pediu a nossa oração, a nossa intercessão, porque estava passando por uma dificuldade. E aí, queridos, nós saímos de pontinha de pé, fomos do portão da garagem, e o portão da garagem estava aberto. Não é isso, bem? E aí nós damos volta por trás da casa, de ponta de pé. Entramos para a porta da cozinha, está todo mundo lá. Imaginando ele, acho que já foram embora. Cheguei! E sair de lá, aquela pessoa ficar dobrada diante de Deus, chorando por causa da nossa insistência. Ah não, vamos embora, não quer receber, tudo bem, fica aí com seus demônios, né? Muitas vezes a gente poderia até falar isso. Mas querido, isso é tão intenso. Sabe, como nós precisamos de ter esse amor incondicional, que o Senhor tem derramado nos nossos corações nesse tempo, para fazer a diferença como quem somos na presença e na mão do nosso Deus. O amor que abunda em discernimento. Aí já vamos para o versículo 9 e 10, que nós não lemos, de primeira é de Filipenses 1, que diz assim: esta é a minha oração, de dentro da prisão, queridos. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Versículo 10. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. E depois de expressar a gratidão, Paulo ora por eles, e a sua oração revela como o amor deve de crescer. Quando nós falamos desse amor, queridos, é um amor incondicional, um amor que se preocupa, um amor que arde o coração, que constrange-nos ao ponto de ter uma atitude como essa que nós acabamos de falar. Nós viemos aqui, não vamos embora enquanto nós não conversar com a família. Percebe, queridos? É dessa forma que nós precisamos trabalhar, passar um óleo, não de peroba, mas do Espírito Santo, né? No nosso ser, e fazer aquilo pelo qual nós temos sido chamados para ser. Porque em muitos casos, é somente aquela oportunidade que temos. Quantos casos, queridos, que isso me entristece muito, de pessoas que nós protelamos, e de repente a pessoa faleceu. Olha só, que peso sobre os nossos ombros. Então nós temos que tirar o peso dos nossos ombros e transferir para as costas de quem? Da pessoa? Não, de Satanás. Porque é ele que tem aprisionado as pessoas nesse tempo. Então, queridos, esse amor deve de crescer no nosso coração. Esse amor tem que ter lugar na minha vida. Esse amor pelas vidas que não têm Jesus tem que ser algo que seja transbordante.
em cada um de nós. Talvez esteja falando aqui com um recém-convertido, com alguém que está há pouco tempo no Evangelho. Mas, queridos, o Espírito Santo quer te conduzir para essa dimensão de vida e de caminhada. Porque se tem algo que o nosso Deus espera, é que eu e você sejamos um evangelista qualificado para ganhar aqueles que estão se perdendo na caminhada sem Jesus. Então, queridos, nós queremos com muito amor e carinho estar sempre à disposição de vocês. Eu tenho certeza que o pastor Peter, a pastora Neiva, né, o pastor Rodrigo, estão sempre à disposição, né? O Wilmo e tantos outros líderes que eu não conheço, mas que estão à tua disposição para te ajudar, sabe? Para que você possa ser esse homem, essa mulher, pelo qual o Espírito Santo tem te conduzido e levado nessa caminhada, nesse tempo de vida. Por isso, como igreja, eu e você somos chamados para sermos excelentes adoradores, excelentes pessoas amorosas, que vivencia de fato, com muita gratidão pelo poder de Deus ter se derramado sobre nós, e nós termos essa liberdade de sermos ganhadores de alma. Sermos pessoas preocupadas com a nossa comunhão com Deus. Estivemos essa semana com o meu discipulador, ele tem feito cada 15 dias uma campanha de jejuns de 7 dias, só na água, por amor às vidas. Então, queridos, nós precisamos que o nosso coração esteja nessa mesma dimensão, nessa parceria que temos, igreja, e você que está chegando agora, para a glória do nosso Deus. Então, queridos, que você continue a ser uma igreja que escolhe a excelência, e a sua adoração seja algo poderoso, um testemunho de vida, que é o fato de você testificar quem é o Senhor em você, as pessoas são alcançadas, e o caráter do Senhor Jesus será algo abundante em nós todos os dias. Pastor, mas é difícil. Não é, queridos. Nós precisamos a cada dia estar eliminando os gigantes que surgem diante de nós, e cada dia nós estarmos observando aonde é que ainda nós estamos falhos, precisando de tratamento, e nós estamos aqui para ajudá-los, assim como nós recebemos também, né, esse cuidado da nossa liderança, dos nossos discipuladores. Está vendo como nós precisamos de estar constantemente em contato com o nosso discipulador? Se possível, semanalmente, ou pelo menos a cada 15 dias, porque os nossos discipuladores, nós temos recebido deles palavras preciosas, nessa dimensão do qual nós estamos trazendo ao teu coração, nessa oportunidade para a glória do nosso Deus. Então, o resultado desse amor é o caráter do Senhor Jesus sendo infundido em mim, sendo, sabe, algo que vai trazendo para o nosso coração um gozo, uma alegria na alma, por fazermos parte de um projeto tão lindo que o Senhor nos escolheu. Sabe, quantos outros gostariam de estar tendo essa liberdade que nós temos? E o Senhor tem dado a mim e a você esse grande privilégio de ver o amor de Deus sendo derramado no coração de tantas outras pessoas, pessoas sendo tratadas. Queridos, eu não sei que experiência você tem, mas quantas vezes só o fato de orar com uma pessoa, o coração dela se abrir, a mente dela se abrir, ela receber coisas que no outro dia vai te procurar. Pastor, depois daquela oração, depois daquelas colocações que você fez na minha vida, sabe, eu comecei a ver isso, aquilo outro, esta outra área da minha vida, numa outra dimensão. Olha que interessante, queridos, que o Espírito Santo de Deus faz através de uma oração, daquilo que você expõe diante de Deus. Terceiro e último ponto que eu quero deixar para o teu coração: o fruto da justiça de Deus, para que a glória dele se manifeste em você, através de você, aonde você chegar. Aonde você vai chegar, você vai ser uma testemunha ocular dessa palavra tão poderosa. Paulo não teve o privilégio de ver o que se passou com o povo de Filipos, mas o que ele escreveu, ele já fazia no seu coração algo muito forte, convicto de que aquilo começou a boa obra lá em Filipos e ia concluir. E que igreja preciosa, não é? Então, queridos, o fruto da justiça para a glória do nosso Deus. Olha o versículo 11: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo,
para a glória e o louvor de Deus. Queridos do coração do Pai, aquilo que eu e você precisamos do nosso Deus, vai descer sobre nós, vai adentrar o nosso ser, tão somente para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, seja exaltado. Não é? Foi o que nós lemos. O fruto da justiça vem por causa dele em nós. A marca dele que está aqui dentro de mim, está aí dentro de você. Você é marcado, você é selado pela presença do Senhor Jesus. E quando isso acontece, o fruto da justiça começa a ficar à sua disposição, para que o poder de Deus comece a mudar a sua vida, trazer discernimento, entendimento de tudo aquilo que Ele quer. Não tem sido assim? Sabe, o ano passado, um irmãozinho precioso lá da igreja de Macatuba, usuário de droga, e ele começou a ir para um live e começou a ficar impactado com o que ele via no live, o amor, a forma como o Senhor falava com eles. E ele, no domingo seguinte, nós tínhamos o batismo. Ele já tinha feito todos os cursos para batismo. E naquela quarta-feira, no último live, ele falou para a líder dele: eu vou me batizar domingo, porque sábado passado foi a última vez que eu usei, daqui para lá não uso mais. Queridos, isso aconteceu. Ele está no nosso meio para a glória do nosso Deus, crescendo e desenvolvendo de uma forma linda, cheio do Espírito Santo, por causa de uma convicção, não é? Do fruto da justiça de Deus na vida dele. E é exatamente isso que o Senhor quer dar a mim, dar a você, e possamos experimentar grandes coisas na nossa vida. Então, se há fruto nessa igreja, é porque a vida de Jesus está fluindo em vocês, através de vocês, não por nossos méritos, mas tão somente pelo amor que Ele tem tido por cada um de nós, conforme nós temos visto, que nesses dias, o amor de Deus tem sido derramado no vosso coração, e há de aperfeiçoar cada um de nós, até o dia de Cristo Jesus, para a glória do nosso Deus. Então, amada Pachante de Lençóis, permaneça firme. Isso é para cada um de nós, para cada um de vós. Permaneçam firmes. O que Satanás tem mais trabalhado hoje, que nós estamos vendo isso lá em Macatuba, ele tem procurado trazer discrepância entre nós, para nos afastar desse aconchego lindo, dessa presença gloriosa de Deus na nossa vida. Satanás, ele sabe que se ele fraquejar a igreja, daqui a um pouco essa porta se fecha. Mas quando eu e você, nós nos amamos de uma tal forma, independente da reação de um para com o outro, apesar que devemos reagir da melhor maneira possível, não é? As diferenças que existem entre nós, elas são gritantes, mas elas não podem nos separar. Há uma ilustração muito poderosa, que na Sibéria, todos os anos, uma grande manada de porcos espinhos, eles, cada um fazia a sua casa debaixo do gelo, e ficavam ali isolados, por 8 meses debaixo daquela geleira. E muitos morriam durante o inverno. No término do último inverno que eles passaram separados, eles se reuniram depois, observando os mortos. Cadê o fulano? Cicrano morreu, ficou para trás. Aí eles tomaram uma decisão, dizendo que o próximo inverno nós vamos fazer uma casa só, uma loca só, e todos nós vamos entrar juntos e vamos vencer o inverno que virá sobre nós. Ainda que os meus espinhos cutuquem um ao outro, venham até ferir o outro, mas nós vamos resistir, nós vamos suportar as diferenças que há entre nós, para que possamos passar pelo inverno. E assim eles fizeram. Então, queridos, aqui tem pessoas com diversos problemas, dificuldades, lutas, mas cada um deles na sua vida, meu irmão, minha irmã, é conhecido de Deus. E é aqui, nesse lugar, que o Senhor quer tratar da tua vida. É aqui que Ele quer que você seja curado. É aqui que as feridas que te têm ferido o teu ser, o teu coração, o teu entendimento, vai ser sanada pelo poder de Deus.
porque aquele que começou a boa obra em vós vai concluir até o dia de Cristo Jesus, independente das indiferenças, das dificuldades que possam surgir em nosso meio. Vamos ficar em pé diante do nosso Deus?